Olá, família Harmonia! Olá, família de espíritos que habitam este maravilhoso planeta azul que nós chamamos Terra. Olá, espíritos interdimensionais! Estamos aqui para darmos continuidade às atividades públicas do Centro Espírita Harmonia, desta atividade das sextas-feiras, que comunga dois momentos muito especiais: o fechamento do dia e o início da noite. Esta atividade tem um horário poético, porque nós estamos entre e no limiar, na fronteira de nos despedirmos do dia e de darmos boas-vindas à noite. É uma atividade muito especial. Este horário das 17 horas é muito significativo, que é aquele momento em que o sol vai perdendo, o excesso da claridade e do calor e vai iniciando aquela brisa noturna tão agradável para nós. E nós estamos hoje aqui, 19 de março de 2021, para desenvolvermos mais uma atividade doutrinária. Eu me chamo Ednilze Fidelis e vamos iniciar as nossas atividades fazendo, como é de costume, uma leitura. Após esta leitura, nós faremos uma oração inicial e aí iniciaremos as nossas reflexões do final da tarde e início da noite. O livro que eu farei a leitura é um livro que deve ser do conhecimento de vocês. É o livro que tem como título Harmonia no Dia a Dia. É um livro editado pela Fundação La Harmonia, de autoria de Abenal e Novaes. Eu escolhi uma mensagem que tem como título Harmonia e Família. E esta mensagem nos diz o seguinte: você foi inserido em um grupo familiar por laços de afinidade, razão pela qual apresenta algumas características de personalidade comuns. Por essa razão, há sempre um motivo para que você se solidarize com seus familiares. Há sempre um motivo para que você se solidarize com seus familiares, contribuindo para solucionar conflitos que porventura exista, ou melhor, contribuindo para solucionar conflitos porventura existentes. Evite se excluir ou se eximir de responsabilidades para com seu grupo familiar. Em família, pratique a harmonia e a paz, a fim de que sua colaboração atinja de forma eficaz a solução de problemas que naturalmente surjam. Com esta mensagem, Harmonia em Família, eu os convido para que possamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente para entrarmos em conexão conosco por através de uma oração, que é pessoal. Eu apenas irei conduzi-los. Vamos lá? Feche os olhos. Puxe o ar profundamente. Segure
e solte pela boca. Uma vez, novamente, puxe o ar, segure e solte. Mais uma vez, puxe o ar, segure e solte. Agora, coloque aí na sua tela mental um quadro branco. E você verá que aos poucos este quadro em branco irá sendo tingido por cores. Observe as cores que estão tingindo esta tela branca. As cores que estão tingindo a tela branca representam as nossas emoções neste momento. Se as cores que a nossa tela foi tingida forem cores muito intensas, significa dizer que as nossas emoções estão com este mesmo teor. Se as cores que a tela foi tingida são cores suaves, representa dizer que as nossas emoções estão em harmonia. E neste momento, eu os convido a tingir esta tela de tons suaves de azul, de verde, de rosa, de lilás, num matiz colorido e harmonioso, de suavidade, para que nós possamos nos conectar conosco, com o sagrado que habita em nós e com os espíritos amigos que estão conosco nesta tarde de sexta-feira, para que juntos possamos refletir, agradecer por todas as oportunidades que temos tido, convidando o nosso amigo Jesus a estar conosco neste encontro, a nos envolver com a sua paz, a nos envolver com o seu amor, a nos envolver com todos os sentimentos harmonizados que Ele conseguiu, quando esteve conosco, nos transmitir através das suas ações. Convidamos o Mestre Jesus, o amigo Jesus, para estar conosco nesta tarde e que a paz seja sempre uma constante em nossa existência. Podem abrir os olhos e novamente, boa tarde. Que bom estar aqui com vocês. Eu daqui do meu lar, vocês aí, seja num ambiente hospitalar, seja no lar de vocês, seja no ambiente profissional, onde quer que vocês estejam, eu sei que vocês estão aí. Eu sinto vocês comigo. Eu consigo sentir o calor humano que vocês me acolhem nesta tarde, neste finalzinho de tarde. Que bom estarmos juntos, porque nós estamos em distanciamento social, em benefício do coletivo, mas não estamos e não precisamos estar em distanciamento emocional.
E o distanciamento social colabora de uma maneira muito positiva para que nós estejamos verdadeiramente aproximados emocionalmente. Se nós estivéssemos lá no Salão Francisco Cândido Xavier, nós estaríamos agora, vocês de frente para mim e de frente para Francisco de Assis, e eu de frente para vocês e de frente para Francisco Cândido Xavier. Que delícia! Que encontro significativo com dois espíritos que também representaram o amor. Se nós estivéssemos lá no salão, eu ia perguntar para vocês, ia dizer assim, né? Olá, tudo bem? Aí vocês responderiam, tudo bem. Aí eu provocativamente ia dizer que tudo bem fraquinho. Vocês não se alimentaram direito hoje. Vocês não passaram ali na cantina, tomaram um cafezinho. Vou repetir de novo e vou perguntar novamente. Olá, tudo bem? E aí vocês, com vontade, diriam, tudo bem. Que bom que está tudo bem. Então, como nós não estamos lá no salão, eu digo a vocês, está tudo bem. Porque se ainda não está conforme nós desejamos, nós vamos nos esforçar para que esteja tudo bem. Porque está tudo bem externamente, demandará que esteja tudo bem internamente. Como eu já disse a vocês, eu sou Ednilze Fidelis, conhecida no Centro Espírita Harmonia como Nil Fidelis ou como Tia Nil, e estou nesta tarde com vocês para desenvolver o tema da atividade pública de sexta-feira. Queria lhes dizer que é um prazer, uma alegria estar com vocês. Que para mim este encontro é extremamente prazeroso. Eu sei que vocês estão aí. E eu gostaria muito de receber neste momento um sorriso suave. Um sorriso onde toda a musculatura da face possa se descontrair. Para que nós possamos desarmar o nosso psiquismo, o nosso emocional, das nossos medos, das nossas angústias, das nossas inquietações. Este momento, esse tempo que nós passaremos juntos, nós vamos nos dedicar a buscar por harmonia interior. Por isso eu escolhi o livro Harmonia no Dia a Dia. E este livro que nós estamos desenvolvendo nesta atividade pública do Centro Espírita Harmonia tem um título peculiar. Vocês lembram o título do livro? Se não lembram, eu vou dizer. O título deste livro é Luz no Lar. Luz no Lar. Uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele foi o intérprete de diversos espíritos. Este livro foi publicado em 1968. Portanto, tem 52 anos de publicação. E uma obra que nunca me pareceu tão atual e tão significativa para este momento que a humanidade está vivendo. Luz no Lar. E é um livro escrito por diversos autores, cada um dos capítulos, cada uma das mensagens,
escrita por um espírito diverso. Aí nós temos Meimei, nós temos Irmão X, nós temos Emmanuel, nós temos Pio Ventania. Olha que nome interessante, Pio Ventania. Pio nos lembra um termo religioso, né? Um termo religioso. E Ventania nos lembra movimento. Então, nesta tarde, nós vamos refletir sobre o capítulo 23 do livro Luz no Lar, que tem como título No Templo do Lar. Uma mensagem escrita por Pio Ventania. Interessante este livro, Luz no Lar, porque quase todos os espíritos que deixaram a sua mensagem pessoal utilizam um pseudônimo. Ele não utiliza o seu nome o nome de quando estava reencarnado. Ele utiliza um pseudônimo. Este escolheu o pseudônimo de Pio Ventania. Achei muito significativo o Ventania. Porque quando nós pensamos em Ventania, nós pensamos em movimento, né? Quando nós pensamos em Ventania, nós nos reportamos a um estado de estagnação, né, de ambiente, e de repente aquela ventania cria movimento. Interessante porque quando eu li este capítulo, esta mensagem, e li o pseudônimo do autor desta mensagem, eu me reportei a um fato que aconteceu comigo muitos anos atrás. Eu era então muito jovem. Eu estava fazendo ainda o curso que na minha época, deve ter alguns de vocês aí da minha época, chamava-se curso primário. Eu estava cursando a última série, que hoje é chamado de ano, né? A última série do curso primário. E eu residia num bairro, acho que vocês conhecem, eu residia no bairro Fazenda Grande do Retiro. Eu residia mais próximo ao Retiro e a escola que eu estudava era uma escola municipal que se chamava Escola Dom Prazeres Calmon, ficava no final de linha da Fazenda Grande, mais especificamente na Rua da Mangueira. A Rua da Mangueira é uma rua transversal ao final de linha da Fazenda Grande e ela vem numa reta e quando chega próximo ao muro da escola, já no muro da escola, existe uma curva. E vinha eu, estudava à tarde, olha, à tarde, a palestra à tarde, me lembrei da história à tarde, estava eu indo para a escola, não sei se saltitante, não me recordo, porque hoje à tarde o meu organismo fica mais lento do que pela manhã, eu não me recordo se nesta época procedia desta mesma forma, e aparentemente o ar normal, sem nenhuma ventania, aquela brisa suave, porque era um local quente, alto, né? A Fazenda Grande do Retiro, a parte do final de linha fica numa região alta, e vinha eu para ir para a aula. Quando eu cheguei na curva para entrar na rua da minha escola, de repente, uma ventania me circundou, mas me envolveu de uma forma que parecia um pequeno ciclone. Exagerada eu, né? Mas parecia assim, toda a terra, porque era chão batido, toda aquela terra se movimentou em meu entorno e um papel no meu rosto. Literalmente, bateu no meu rosto. O papel em questão era uma página de agenda que foi retirada desta agenda e jogada na rua, na via pública.
eu tirei o papel do rosto e ia, naturalmente, embolar. Uma coisa que estava na via pública era alguma coisa que não estava higienizada, mas me chamou a atenção que a folha estava em branco, mas que tinha algo escrito. E eu tive a iniciativa de ler esta escrita. E lá tinha, abre aspas, ninguém conhece os caminhos dos ventos, nem as forças invisíveis que governam o desenrolar da vida. Fecha aspas. Ninguém conhece os caminhos dos ventos, nem as forças invisíveis que governam o desenrolar da vida. Que frase profunda! E esta frase passou a ser o meu lema de vida. Todas as vezes que eu me encontrava ou me encontre ansiosa, assustada, amedrontada, com temor de alguma coisa, eu me reporto a ela. Eu me reporto àquele momento onde uma ventania me trouxe um lema de vida. Um lema de vida para este personagem que vos fala, de nome Ednilze Maria Pinheiro Fidelis e de pseudônimo Nil Fidelis, mas principalmente um lema de vida para o espírito que anima este personagem. Ninguém conhece os caminhos dos ventos, nem as forças invisíveis que governam o desenrolar da vida humana. Aí, humana já é um complemento que eu tomo a liberdade de colocar. E neste nosso capítulo 23, Pio Ventania nos convida a refletir sobre a importância do Evangelho no lar. E bem interessante este livro, porque quem vem fazendo a primeira mensagem, que se chama Anticâmara, é Emmanuel. E Emmanuel nos diz, nesta primeira mensagem, uma espécie de prefácio, né? Ele faz o prefácio deste livro, quando ele justifica da importância que eles, espíritos, que sempre se comunicavam e escreviam por intermédio de Francisco Cândido Xavier, do quanto eles acharam importante uma obra que tratasse da importância da implantação do Evangelho no lar. Do quanto eles acharam importante falar da importância dos ensinamentos de Jesus para que os espíritos possam estar no ambiente coletivo, externo, harmonizado. E neste capítulo 23, é bem o comecinho do livro, né? E já que começamos de 1 para 23, é o comecinho. E cada autor espiritual vem trazendo a sua compreensão sobre o que seria luz no lar, a partir da temática do Evangelho no lar. A mensagem que antecede esta, que hoje nós estamos refletindo, é uma mensagem de Meimei, que fala, né, sobre as angústias de uma mãe que deseja colaborar para que os seus rebentos e para que a sua família possa ter no Evangelho um elemento balizador de ideias, de emoções e de atitudes.
E hoje, Pio Ventania nos convida a refletir sobre o templo do lar. E aí, claro, para refletir sobre o que Pio gostaria de nos convidar a refletir, eu tive que entender o que é templo. Claro que cada um de nós vai trazer um conceito, uma definição para templo. Para mim, templo é um local que eu considero sagrado para mim. Sagrado aqui, trazendo um significado de extremamente importante, fundamental, de importância primordial. Templo significando aquele lugar onde você se desarma de todos os papéis que você utiliza no dia a dia, no ambiente externo, e ali dentro daquele reduto que é sagrado para você, você consegue se desnudar, você consegue colocar-se sem se defender, colocar-se entregue àquela ambiência que para você é tão importante. Aí Pio segue no templo do lar, ou seja, nos convida a entender que o nosso lar é o nosso templo pessoal, que o nosso lar é um ambiente sagrado para nós, que o nosso lar é muito mais do que paredes, móveis, objetos. O nosso lar é a construção dos afetos, daqueles espíritos que ali estão inseridos, que podem ser aqueles familiares constituídos, que nós constituímos enquanto família, que podem ser aqueles familiares que nós fazemos parte como núcleo familiar, com laços consanguíneos ou sem laços consanguíneos. O lar é o espaço emocional onde os espíritos residem. E Pio Ventania, e aí por que eu chamei a atenção de vocês, que Pio me parecia um nome religioso. Ele naturalmente, na sua escrita, ele endossa a importância do culto do Evangelho no lar. Esta mensagem, ele diz que o culto no Evangelho do lar, que é a leitura, a interpretação dos conteúdos do Evangelho, que são os ensinos de Jesus Cristo, que eles são importantes como um norte para que aquelas pessoas que residem no nosso lar, que fazem parte da nossa família, do nosso menor núcleo, que é a célula máter da sociedade, que é a família, que aquelas pessoas, naquele reduto sagrado entre eles possam aprender com os ensinos de Jesus e levar para o mundo exterior. E eles colocam, se vocês tiverem a oportunidade, é um livro que tem disponível para PDF, ele vem, né, num crescente de, de orientações para a implantação do culto do Evangelho do Lar nos lares, para que as famílias possam, em um momento específico, se unirem para lerem, para interpretarem e para refletirem sobre os conteúdos do Evangelho. Durante muito tempo, e aí neste período que o livro foi psicografado, o culto do Evangelho no lar era algo que toda atividade pública estimulava, todas as atividades do centro espírita, dos centros espíritas incentivavam a fazer. E aí, a gente tem que lembrar o que é o culto no Evangelho do lar. Olha, ele falou em templo do lar, culto do Evangelho no lar.
aí nos lembra bem algo bem formal, bem ritualístico, né? O culto seria você ter um padrão de atividades para implantação desta atividade. Com o tempo, nós conseguimos entender que o nome culto poderia dar uma impressão de ritual. E tudo aquilo que é ritual parece ser algo que não é espontâneo, que é algo que eu faço forçosamente, mas que não é algo que internamente eu desejo fazer. Aí nós substituímos o culto do Evangelho no Lar para reunião em família, encontro em família. Evangelho no Lar. Simplificamos para não criar um peso que esta atividade realmente não tem. Então, o que é a prática destes encontros familiares em nosso lar? Nós marcamos um dia específico da semana, que seja um dia de interesse de todos os familiares que residam neste lar. Escolho um horário também. Porque Joana de Ângeles já até nos diz que quando nós estamos realizando essa atividade do Evangelho no Lar, uma luz acende naquele local que nós estamos. Uma luz se acende no nosso lar e beneficia todo o coletivo onde nós estamos inseridos. O condomínio, o bairro, a rua. Então, dia e horário pré-definido. Ô, Nil, mas precisa ter este rigor? Não precisa ter este rigor. Por que nós falamos em dia e horário? Porque quando nós fazemos a leitura do Evangelho, nós naturalmente, psiquicamente, convidamos os amigos espirituais, os familiares que já estão na dimensão espiritual ou que ficaram na dimensão espiritual a estar conosco. E eles têm ocupações tais quais nós temos. Então, para que dê tempo destes familiares que encontram-se na dimensão espiritual realizarem suas tarefas e estarem conosco, também participando e agregando aprendizagem nestes encontros. Então, dia e horário definido, um dia e um horário que seja de interesse de todos. Não é algo que deva ser estipulado por uma pessoa. Deve ser um consenso. E um local acomodado, um local onde não tenha um entra e sai muito intenso, um local que não tenham barulhos externos muito intensos, não porque o barulho interno vai interferir no Evangelho, mas vai interferir nas nossas ideias, porque nós somos dispersos. E quando existe muita informação no ambiente externo, nós naturalmente dispersamos para estes eventos externos. Então, por isso a gente busca um ambiente acomodado. Se desejarem, uma música suave, antes do início das atividades. Se não desejarem, desnecessário. Então, eu marquei, por exemplo, que as atividades de leitura do Evangelho em meu lar seja 17 horas. Porque é um horário, todo mundo concordou, é um horário legal, está todo mundo fazendo atividades que possa permitir que esteja esse horário, 17 horas. Às 16h50 eu vou me aquietando, para que às 17 horas eu inicie a leitura do Evangelho. Portanto, se eu desejo fazer uma leitura de uma mensagem anterior, como eu fiz aqui agora, nós podemos naturalmente utilizar os 5 minutos que antecedem
para fazer uma leitura de um livro, por exemplo, Harmonia no Dia a Dia, que eu fiz hoje. Mas eu não vou ler a mensagem inteira, porque cada mensagem dessas tem pelo menos umas 3 mensagens relacionadas ao tema. Eu vou ler é uma leitura curta, uma leitura que possa me ajudar e ajudar os meus entes queridos, espíritos afins, a refletir sobre aquela mensagem. Tendo feito isso, eu farei uma prece de abertura. E eu posso fazer esta prece de abertura mentalmente. Eu posso solicitar que todos mentalmente façam a sua oração? Posso, porque a oração é uma conexão conosco. Não são as palavras bonitas, são os sentimentos que eu coloco. É a qualidade dos sentimentos que eu coloco que são válidos. Então pode sim pedir à família que mentalize aquilo que quer agradecer, aquilo que quer louvar, aquilo que quer até mesmo pedir. Mentalize. Se não quiser formalizar em palavras, não tem nenhum problema. O que nós não devemos fazer é delegar ao outro. Olha, hoje é você quem vai fazer a prece, porque isso parece uma forçação de barra. Você não perguntou ao outro se ele deseja fazer, mas você pode perguntar. Fulano de tal, hoje você gostaria de fazer a nossa prece de abertura? Se ele disser, sim, gostaria, ótimo. Se ele disser, não gostaria, então faça você. Mas não delegue, não crie uma situação forçada. Foi por isso que nós tiramos o termo culto, para não dar a impressão de que há uma obrigatoriedade, que é uma coisa forçada a ser feita. Então, tendo feita a oração, você vai pegar o Evangelho. Ô Nil, eu vou fazer com o Novo Testamento? Eu posso fazer, mas se eu estou comungando com o Espiritismo, eu tenho um livro específico, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou segurar o Evangelho segundo o Espiritismo, que não deve ter aquelas mensagens, marcador de página, não deve ter, porque o livro fica viciado. Aí a gente diz assim, para mim só cai este capítulo. Não, é porque o livro já está com uma marcação e cai naquele lugar. Então o Evangelho segundo o Espiritismo não é um livro que a gente marque, que a gente dobre página, que a gente coloque coisa dentro. É um livro que ele deve ser aquele que eu vou utilizar no Evangelho no Lar, é aquele que eu não coloco marcações. Eu vou segurar, vou respirar, se quiser eu faço, respirar e vou abrir. Antes de abrir, eu defino, eu faço isso, tá? Se vocês não quiserem fazer, não tem problema. Eu defino se eu vou ler o texto que está do meu lado esquerdo ou se eu vou ler o texto que está do meu lado direito. Abro, vejo qual foi o trecho que caiu. Se já tiver na numeração, ótimo. Se não tiver, eu vou olhar qual é o capítulo, do que este capítulo trata, e vou ler aquele pedaço. Quantos parágrafos eu leio depende do meu poder de dispersão. Eu normalmente leio 3, 4 parágrafos ou aquele tópico que diz respeito àquela parte que eu abri. Faz-se a leitura pausada e depois nós abrimos para comentários. E aqui quero chamar a atenção para comentários, não para discussão. Porque às vezes a gente diz assim, estão abertas as discussões do Evangelho. Não tem que discutir o Evangelho. Nós precisamos comentar, dizer a nossa e falar a nossa leitura pessoal. E aí nesse contexto não vai ter o que está certo e o que está errado. Vai ter aquela pessoa que fez uma leitura
condizente com a forma como ele entende a vida, no contexto que ele consegue entender a vida. Tendo feito os comentários, e aí não é obrigado que todas as pessoas comentem. Não há obrigatoriedade neste encontro familiar. Porque se houver, deixa de ser natural, deixa de ser espontâneo, deixa de ser desejado, deixa de ser o templo do lar e passa a ser uma escola. E normalmente, quando nós colocamos o nome escola na frente, nós já criamos um bloqueio. Porque este encontro entre familiares sustenta a energia do lar, fortalece os afetos, tiram-se as dúvidas, os ruídos na comunicação. E quando Pio nos convida e diz que é no lar que nós encaminhamos espíritos para o mundo, está dizendo que é neste núcleo onde há vinculação consanguínea e que em muitos casos existe uma vinculação espiritual de afinidade, de respeito, de cooperação, nós vamos conseguir mandar para o coletivo, para o mundo exterior, pessoas aptas e preparadas para lidar com as intercorrências sociais. E aí, neste momento em que nós já estamos adiantando a nossa reflexão, eu chamo atenção para este momento grave que a humanidade vive. Um momento de pandemia mundial, onde muitos de nós sofreu e está sofrendo, angustiados, sem saber o que acontecerá no dia seguinte. E aí entra a importância, primeira, de nos mantermos em harmonia, de cultivarmos em nosso lar o amor, o respeito, a prática do perdão, a prática da cooperação, porque isto é o Evangelho. O Evangelho, na sua tradução, quer dizer boa nova. Aquele livro que nós chamamos de Novo Testamento, que o Evangelho segundo o Espiritismo são conteúdos do Sermão da Montanha, são ensinamentos de Jesus que trazia uma boa nova. Quando Pio Ventania nos diz que Jesus é a referência, que Jesus é aquele mestre, aquele educador de almas, que ele nos convida o seguinte: o Evangelho escrito é o roteiro, porque o conteúdo do Evangelho, a essência do que ali está contido, é que nos norteará enquanto espíritos, para que nós possamos agregar no social. No momento onde as pessoas estão inquietas, assustadas, chateadas, porque teve o seu direito, a sua liberdade cerceada, porque não pode fazer o que quer, porque as praias estão fechadas, porque os shoppings estão fechados, que nós possamos parar no nosso lar e perguntar o seguinte: se este ambiente construído por mim, emocionalmente, está incomodando-me, é porque eu não estou bem. O problema não está aí no lar, nas pessoas que estão no meu lar. Eu estou com algum problema. Eu estou com conteúdos internos que eu não estou conseguindo lidar, que eu não estou conseguindo harmonizar, que eu não estou conseguindo digerir. E aí, este lar que deveria ser sagrado para mim, este lar que deveria ser o templo onde eu estivesse me colocando sem
defesas, sem ataques, eu acabo por ter conflitos diversos de ideias, de pensamentos, de emoções, onde deveria ter uma conversão. Então, neste momento que nós estamos vivendo, todos, tá? Todos. Não é só o baiano, não é só o soteropolitano, não é só o brasileiro, é a humanidade. Passando por um momento que é um momento de crise externa para nos convidar à harmonia interna, para nos convidar a nos conhecermos melhor, para nos convidar a refletirmos sobre de que forma internamente nós reagimos às diversas experiências da nossa vida. De que forma nós, espíritos, estamos vivendo cada dimensão da nossa existência no mundo coletivo. De que forma eu estou conseguindo manter interrelacionamentos saudáveis. E eu só consigo ter interrelacionamentos saudáveis se eu tiver um intrarrelacionamento amoroso. Ou seja, se eu me relacionar amorosamente comigo. Desta forma, eu serei capaz de, estando neste ambiente que Pio Ventania chamou de templo do lar, eu, espírito, em convívio com outros espíritos, poder levar para o ambiente externo coerência, lucidez, confiança, fé, e a fé aqui entendida de uma forma mais ampla, não apenas no sentido religioso, fé, confiança, coragem. Coragem. Para que nós possamos ser, no externo, elementos construtores de uma harmonia social. Estes eram as reflexões que eu gostaria de trazer, o meu entendimento, a minha leitura com relação a esta mensagem tão rica, tão profunda, Templo no Lar, de Pio Ventania, do livro Luz no Lar, psicografado por espíritos diversos, pela escrita de Francisco Cândido Xavier. E para fecharmos estas reflexões, eu vou novamente fazer uma leitura. O mesmo livro, Harmonia no Dia a Dia, autoria de Adenauer Novaes, a mesma mensagem, Harmonia e Família, agora um novo trecho, que diz o seguinte: quando em uma família um de seus integrantes apresenta desequilíbrio ou está doente, não esqueça de sua cota de participação nesta ou em outra vida, nos motivos da atual situação, a fim de contribuir para o restabelecimento do equilíbrio. Lide em família com a pessoa considerada difícil como alguém a quem lhe cabe a compreensão e o amor que você mesmo requisita. Sua harmonia interior será útil para a estabilidade do grupo familiar. Aquele que lhe parece um inimigo doméstico é alguém desequilibrado. Serve-lhe de espelho para que você mesmo analise seu próprio modo de ser. Com esta mensagem, eu encerro as nossas reflexões e volto a convidá-los para que possam
fechar os olhos, porque nós vamos agora fazer o nosso encerramento. E para o nosso encerramento, de olhos fechados, eu vou lhes trazer uma história bonitinha, curtinha, para a gente entender esta reflexão da tarde. Conta-se que em determinado vilarejo existia uma casa chamada da Casa dos Mil Espelhos. E era uma casa muito conhecida. Todo mundo ia até esta casa e todos aqueles que chegavam lá voltavam de alguma forma diferente. Aí um cãozinho resolveu fazer uma visita a esta casa de 1000 espelhos. Este cãozinho era um cãozinho alegre, saltitante, de bem com a vida. E quando ele chega na casa dos 1000 espelhos, ele late 1000 latidos. Ele saltita 1000 saltitos. Ele brinca, rola e 1000 cachorrinhos fazem o mesmo. E ele sai daquela casa de 1000 espelhos muito mais dinâmico, muito mais feliz com a vida que ele tinha após se deparar com mais 1000 cachorrinhos que tinham a mesma postura que ele. Tempos depois, um outro cãozinho que tinha o hábito de resmungar também teve a ideia de ir à casa de 1000 espelhos. Lá chegando, ele rosnou, 1000 rosnaram para ele. Ele latiu zangado ferozmente, 1000 latiram para ele. Ele mostrou os dentes, 1000 mostraram os dentes para ele. E ele saiu dali chateado, porque além dele, 1000 reagiram. Então, ele contra 1000 e 1000 contra ele. Moral dessa história: o mundo exterior, a vida que nós estamos vivendo, ela será para nós ou o reflexo daquelas 1000 brincadeiras, saltitos do cãozinho que via a vida com leveza, ou ela terá o peso do cãozinho que via a vida de uma forma negativa. Fica esta reflexão para nós e vamos agradecer. Agradecer ao Sagrado, ao Criador, pelas experiências que temos tido, que tem nos tornado espíritos mais conscientes de nós mesmos. E vamos pedir inspiração para que comecemos também a agir dentro do ambiente social, de forma a integrar, construir, fortalecer o ambiente que está no nosso entorno. Solicitar neste momento aos amigos espirituais desta atividade que possa envolver cada um de nós aqui. Cada um das pessoas que nós mentalizarmos neste momento em vibrações de paz, de harmonia, de saúde e principalmente de confiança, de fé. Agradecer ao amigo Jesus pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer ao Mestre Jesus pelos ensinamentos que colaboram de forma assertiva para o nosso processo de amadurecimento espiritual.
agradecer pela vida, agradecer por todas as experiências que nos mobilizam a nos entender, a nos descobrir de uma forma mais clara e coerente. Enfim, envolver todas as famílias que viveram a saudade. E a saudade, ela é um elemento que nos diz que aquela pessoa ou aquelas pessoas nos são muito caras, independente de estarem conosco fisicamente. Que possamos fortalecer-nos para que sejamos capazes de oferecer o ombro, para que possamos oferecer o olhar amoroso, para que possamos oferecer a palavra de estímulo para todos que nos demandem auxílio. E, enfim, que possamos nós nos preservarmos, porque se nós nos preservamos, nós preservamos a todos. E hoje, neste final de tarde, início de noite, eu coloquei um ponto de luz no pescoço, como uma imagem de estímulo, para que nós possamos lembrar que, apesar de existir a noite escura, às vezes a noite não tem lua, não tem estrelas para nós vermos, mas elas estão lá. E após a noite, o sol chega dando um espetáculo de luz. Que possamos implantar, cada um de nós, a luz, aqui representada por este ponto, em nossos lares. Muita paz. Que o Criador os conserve mobilizados a serem no mundo aqueles que constroem. Muita paz. Nos vemos num próximo encontro. Até lá.